Era aqui no Bairro Alto que estavam instalados os principais jornais no início do século XX. O Diário Notícias, o Mundo, o Século, o Dia, o Correio da Manhã e também a Capital. Estamos na Rua do Norte. Aqui no número 5, neste edifício atrás de mim, estava instalada no primeiro andar a redação do jornal A Capital. Era um jornal republicano, vespertino, fundado em 1910 e que vai findar os seus dias já no final dos anos 20. Em meados de agosto de 1919, chega ali àquela redação, por telegrama, uma notícia muito importante para a história do jazz em Portugal. É uma notícia enviada de um correspondente europeu italiano que estava nos Estados Unidos, concretamente em Nova Orleans, e que fez uma notícia que, através das agências noticiosas, vai circular um bocadinho por todo o mundo. Vai ser publicada em Portugal, vai ser publicada em Itália e não só. Essa notícia representa a primeira notícia que se conhece sobre o jazz. O que era o jazz, a história do jazz, como é que se estava a desenvolver em Nova Orleans, e vai ser publicada no dia 17 de agosto de 1919 pela Capital. O que dizia em concreto essa notícia? Bem, a primeira coisa era explicar que, acabada a guerra, o jazz tinha conseguido chegar à Europa porque tinha acabado a invasão dos submarinos que bloqueavam o fluxo marítimo nos oceanos. Depois era explicar exatamente o que se entendia por jazz. Dizia o autor: toda a gente pergunta, e com razão, o que vem a ser o jazz. Muitos jornais, confundindo as danças americanas com a música, dizem que o jazz é um novo passo de baile, nada mais erróneo. O jazz é uma orquestra como outra qualquer, que além dos instrumentos antigos, juntou outros modernos e que toca qualquer música. Certamente o ritmo é sempre o mesmo, trata-se de ragtime ou música sincopada, mas qualquer trecho pode ser tocado sobre tal ritmo. Portanto, aqui temos a primeira definição de jazz que se conhece em Portugal, em que há já uma preocupação em desvanecer alguns mal-entendidos que eram típicos de uma época face a um género musical que era completamente novo e desconhecido. Outro ponto da notícia era fazer uma história do jazz que, na época, em 1919, era ainda uma criança. Tinha acabado de suceder ao ragtime, cujo declínio está ali situado por volta de 1917. Então, como é que este autor via a história do jazz? Dizia ele: Nova Orleans jacta-se de haver criado há 20 anos o Jazz Band. Por essa época, girava pelas ruas dessa cidade um rapazinho conhecido pelo nome de Stale Bread, que vendia jornais, atraindo os transeuntes com o som de um harmónio. O êxito obtido pelo garoto levou outros a formarem uma banda musical que se chamou Stale Bread Spasm Band e adotou como instrumentos as gaitinhas, as coisas mais bizarras que possam imaginar-se. Depressa, a Spasm Band se tornou célebre, tocando todas as músicas em voga num ritmo especial que logo encontrou o favor popular. Estava criada a Jazz Band, tratando-se, portanto, necessário transportá-la da rua para os salões. É evidente que esta história, hoje em dia, não faz muito sentido. Sabemos que os atores principais no desenvolvimento inicial do jazz não foram propriamente os citados, mas outros como Buddy Bolden, King Oliver e depois Louis Armstrong. Mas
era o fruto de uma época em que se sabia praticamente nada sobre o jazz. Já agora vale a pena também ver o que dizia esta primeira notícia sobre os instrumentistas de jazz. O tocador de bombo é o personagem mais importante da jazz band, porque além do bombo, pratos, pandeiro e tantã, toca também campainhas suíças, chocalhos, sereia de automóvel, uma gaitinha baby cry, ou seja, choro de criança, pedaços de madeira de várias qualidades e tamanhos, etc. Este trecho tem que ser entendido no seu contexto, ou seja, num período em que a bateria era um instrumento muito recente na música e, portanto, chamava sobre si a atenção de quem olhava para o fenómeno do jazz. Em termos de contexto político, o que é que se estava a passar em Portugal em agosto de 1919? Há aqui alguns eventos importantes. 8 meses antes tinha sido assassinado Sidónio Pais, que curiosamente iria ter um bisneto que seria uma grande figura do jazz, Bernardo Sassetti. Com o seu assassinato, Sidónio Pais tinha regressado à República Velha. Especificamente em julho estavam a dar-se importantes greves ferroviárias. Tinha aparecido até o célebre e infame vagão fantasma. E 10 dias antes, precisamente 10 dias antes da publicação desta notícia, desta primeira notícia sobre o jazz, tinha sido eleito um novo Presidente da República, António José de Almeida. Ia ser o primeiro Presidente a cumprir integralmente e sem interrupções o seu mandato de 4 anos.